Sejam todos bem-vindos a mais uma oficina do Recicla Circo. Meu nome é Ed, Oficinas Culturais da Fundac. Entre lá no nosso canal do YouTube, deixa um like lá. Dá uma olhada também na playlist, também tem outras artes como música, dança, teatro, né? Pintura. Vamos dar continuidade agora, falar um pouquinho dos palhaços, né? A história dos palhaços brasileiros, né? Comecei a falar do Piolim. Hoje nós vamos falar do Carequinha, a história da vida de Jorge Savala Gomes, o palhaço Carequinha, né? Eu vou ler aqui um texto por Fabrício Lima, que está publicado aí em 8 de dezembro de 2009, no site da Funarte, Fundação de Arte e Cultura, falando sobre o Carequinha. Quando pensamos em circo no Brasil, impossível não lembrar da figura encantadora e engraçada do palhaço Carequinha, ídolo durante décadas da criançada obediente. Carequinha nasceu Jorge Savala Gomes no dia 18 de julho de 1915, na cidade de Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro. Este fluminense, filho dos trapezistas Elisa Savala e Lázaro Gomes, teve a sina de nascer no circo, berço da história de vida daquele que chegou a ser considerado o melhor palhaço do mundo. Reza a lenda, contada por ele mesmo, nas entrevistas ao longo de sua carreira, que sua mãe sentiu as contrações do parto enquanto caminhava no arame fixo no circo, né? Enquanto ela estava lá em pleno picadeiro, já sentiu as contrações. Levada às pressas para as barracas que serviam de camarim, Elisa deu à luz ao filho nos bastidores do circo peruano, pertencente a José Rosa Savala, avô materno de Jorge, que, com 2 anos, perdeu o pai e foi criado pelo padrasto Osório. Então, seu Lázaro Gomes morreu e ele nasceu dentro do circo do próprio avô, numa barraca onde eles faziam de camarim. Depois o padrasto dele, Osório Portilho, que o encaminhou para a profissão de palhaço. Talvez não foi nem o pai, foi o padrasto. Quando Jorge tinha 5 anos, Portilho colocou uma careca postiça em sua pequena cabeça e disse: "Você será o palhaço Carequinha." Este foi o ponto de partida de um dos maiores mitos mundiais das artes circenses. Com sua maneira peculiar de fazer rir, Carequinha aos poucos foi conquistando o coração das pessoas com bordões já imortalizados como: "Hoje tem marmelada? Tem sim, senhor! E o palhaço que é? É ladrão de mulher!" Esse é um bordão muito conhecido e criado por Jorge Savala, palhaço Carequinha. Criou o tradicional "Tá certo ou não tá, garotada?" Aí todo mundo que respondia o quê? Tá! Que criança quer discordar do palhaço? Se discorda, não vai ganhar o presente, a surpresa, né? Tá certo ou não tá, garotada? Tá! Aliás, as crianças caíram definitivamente nas graças de Carequinha. Quando ele se tornou o primeiro palhaço a ter um programa, né? O Circo Bombril, que ficou no ar de 51 até 1954 na extinta TV Tupi, Rio de Janeiro. E daí reinou 13 anos aí na televisão, junto com os parceiros Fred, Zumbi, Meio Quilo e outros. Carequinha inovou o conceito do palhaço no circo mundial. Tratado anteriormente como bobo, ingênuo e imaturo, o palhaço, na sua interpretação, ganhou novos ares. Fiz uma nova escola. Antes de mim, o palhaço levava farinha na cara, era bobo, só apanhava. Eu fiz o palhaço herói, modifiquei o estilo. A intenção era de fazer o palhaço um ídolo e não um Marte. Em 1964, recebeu na Itália a medalha de ouro de palhaço moderno do mundo. Ele recebeu uma medalha de ouro do palhaço moderno do mundo, lá na Itália. Devido ao seu sucesso, Carequinha ficou famoso entre os presidentes brasileiros e tornou-se amigo de Juscelino Kubitschek. Na década de 80, apresentou o Circo Alegre na TV Manchete, programa que antecedeu o Clube da Criança, de Xuxa Meneghel. Em 2001, atuou na escolinha do professor Raimundo da Rede Globo.
Gravou 27 LPs e participou de 5 filmes. Só isso, só. Participou da Escola do Professor Raimundo, gravou 27 LPs e participou de 5 filmes. Pouca coisa, né? Só faz carequinha. Foi um lutador na área circense, sempre citando em suas entrevistas a necessidade de ajuda do governo para a preservação do circo no Brasil. Por ironia do destino, não conseguiu que nenhum dos filhos seguisse na profissão. Que é uma coisa, né, que as pessoas, já filho de peixe, peixinho é. Às vezes a criança vai totalmente na contramão do que o pai sempre fez a vida toda, né? Então isso acontece com músicos, com dançarino e mecânico, em todas as profissões tem esse desfecho também das crianças às vezes não querer seguir o que os pais fazem, né? E muitos seguem, fazem questão, né? Fazem questão de... Você vê nas Olimpíadas também, às vezes os filhos são atletas, filhos de atletas já, né? Então isso é interessante. Mas é a vida, o ser humano é assim mesmo. Isto o fez cumprir a promessa de trabalhar até morrer. Não conseguiu que nenhum dos filhos o conseguisse na profissão. Isto fez cumprir a promessa de trabalhar até morrer. Carequinha faleceu aos 90 anos de idade, viveu bastante. No dia 5 de abril de 2006, né? Fazem 15 anos atrás, né? No município de São Gonçalo, Rio de Janeiro, em decorrência de problemas cardíacos. Ao conceder uma entrevista ao jornal do Estado de São Paulo, em 2001, Carequinha declarou: "O palhaço típico, aquele que nasce com dom, morre comigo. O palhaço típico, aquele que nasce com dom, morre comigo." Esse é Carequinha. Carequinha Jorge Savala. Vê se tem algumas curiosidades aqui. Tem outras também aqui do nome de batido Jorge Savala. Conta a mesma história, né? Na Rede Manchete 83, Carequinha voltou com Circo Alegre, em rede nacional. Essa época marca o começo do polêmico reinado infantil das loiras, iniciado por Xuxa, que foi treinada pelo Carequinha para se apresentar diante do público. Essa eu não sabia, tá vendo? Já estou em outra fonte aqui, que eu não sabia disso, que a Xuxa foi treinada pelo Carequinha para se apresentar diante de um público. Estas aulas foram ministradas na Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro. Na TV Manchete, ele gravava um programa de 8 horas por dia, para uma semana inteira. E a empresária Marlene Matos era sua assessora, a mesma da Xuxa. Após 2 anos e meio do Circo Alegre, com a saída do Carequinha, as características fundamentais do seu programa foram incorporados pelo programa da Xuxa, o Clube da Criança. Ah, tá vendo? O formato veio do Carequinha, do programa da Xuxa. Eu inventei essas brincadeiras com crianças, tão comuns hoje no programas infantis. Eu pegava as crianças para dar cambalhota, rodar bambolê, calçar sapato, vestir paletó. Primeiro, brincadeiras com maçã, furar bolas. Dizia ele sobre quem tinha criado esse tipo de brincadeira. Carequinha, você foi aos 90 anos em 2006, que deixou a gente. Mais uma fonte aqui interessante, né? Muito bom. Os palhaços, eles encantam, né? Transformam. Carequinha é premiadíssimo aí, medalha de ouro como palhaço moderno mundialmente aí. Foi graciado na Itália, né? E é uma referência aí para todos os palhaços, com esses bordões, né? Tá certo ou não tá? Tá! E é isso, Palhaço Carequinha, assim como os outros que eu tenho para falar também sobre o Arrelia, o Torresmo, Chicharrão, Picolino, que recentemente eu digo que ele faleceu. Picolino foi o único que eu conheci desses antigos. Picolino
Faleceu dia 10 de dezembro de 2019. Impressionante. Morreu no dia do palhaço, que é dia 10 de dezembro. Dia 27 do circo, dia do circo, de 27 de março. E dia 10 de dezembro é o dia do palhaço. Então o Piccolino faleceu dia 10 de dezembro. Nós iremos falar dele também numa próxima aula. Obrigado. Entre lá, Oficinas Culturais da Fundac. E até a próxima. Palhaço Carequinha!